Olá, pessoal, bem-vindos ao Mara Talks. E hoje, um tema super importante, tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas: sono infantil. E para falar sobre esse tema, nós estamos com a doutora Caroline Pereira Borginho. A doutora Carolina é pediatra, neurologista infantil e médica do sono pela USP São Paulo, assistente do Laboratório de Polissonografia do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da FM USP. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigada, prazer. Bom, Caroline, para começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho para nós da sua formação, do pediatria e o que te fez entrar ali, buscar esse um pouco, essa aprofundar sobre sono e principalmente sono infantil. Tá bom. Então vamos lá, eu fiz, medicina, né, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na UFTM, lá em Uberaba. E aí fiquei 6 anos lá em Uberaba, em Terras Mineiras, e vim para São Paulo aí depois para fazer a residência. Aí eu fiz na USP de São Paulo, eu fiz a residência de pediatria, foram 3 anos, mais 3 anos de neuropediatria. E aí no meu último ano eu tive o contato aí na medicina do sono, né, durante um mês, onde eu me apaixonei pelo sono infantil, né, que já era uma paixão a neuropediatria e o sono se tornou uma paixão ainda maior. E aí eu fiz mais um ano aí de fellow, né, que seria uma especialização médica prática dentro da área de medicina do sono. Que fantástico. Então vamos começar nosso bate-papo aqui de maneira mais séria. Fala para nós o que é caracterizado como um sono saudável. Então vamos lá. Sono saudável é bem complexo, muito mais do que na prática a gente vê, né? Então não engloba apenas quantidade de horas de sono ou qualidade, se dormiu ou não dormiu, né? Ele vai envolver vários aspectos. Então tem alguns pesquisadores que trazem isso em discussão de artigo científico, inclusive, que existe o aspecto individual do próprio paciente, né? Então o quanto ele percebe que o sono é reparador ou não reparador, porque não adianta você dormir 10, 12, 15 horas se você acorda cansado Sim. e não disposto, né, então não foi reparador, não foi um sono de qualidade, né. Então esses aspectos pessoais, eles são essenciais, então às vezes a gente pega até paciente que dorme a quantidade é correta, mas mesmo assim não tem um sono adequado, reparador, né. E a gente precisa também olhar para os aspectos sociais, né, então socioculturais do nosso país. Então muitas vezes eu posso ter ali uma criança que dorme bem, mas se ela acorda 5h30, 5 horas da manhã, para aquela família já se torna um Sim. problema, por exemplo. E aí você precisa entender por que que é um problema, porque crianças geralmente pequenininhas são muito matutinas, ou seja, são muito da manhã, eles Sim. acordam cedos, né, quem é pai e mãe aí sabe muito bem disso. Então, às vezes, o sono tá ok, tem qualidade, tem quantidade, mas naquela família socialmente não tá funcionando, porque a mãe e o pai podem ser, na verdade, mais da noite, não da manhã, e acordar às 5h30 acaba se tornando um problema. Então, quando a gente vai falar em qualidade de sono, a gente precisa entender todos esses aspectos. Então, pessoais, individuais, né, de quem é a criança, quais as comorbidades, patologias que ela traz. Eu preciso entender quem são aquela família Uhum. e qual a expectativa da família em relação ao sono daquela criança, né. Preciso entender o ambiente externo, né, então a sociedade, escola, vizinhança, tudo ali, e até aspectos culturais se a gente for pensar no país, né. Então, o Brasil é de um jeito, se a gente for pensar a Europa é de outro, e cada um vai reagir aí às nossas orientações de uma forma, né. Doutora, como que eu consigo nessa do que é o sono saudável? Existe uma diferença pela faixa etária? Sim, quando a gente vai pensar em idade, né, então lembrar que, o tempo a quantidade total de sono, ela vai variar a depender da idade da pessoa, né. Então quando a gente nasce, a gente tem um maior tempo total de sono, e que pode variar, por exemplo, no bebê de 13 a 15 horas, podendo chegar até mais, 18 horas e ser fisiológico, ou seja, ser normal. A gente vai pegar no idoso, por exemplo, que a necessidade de sono muitas vezes é entre 7 horas aí, 8 horas ou até 6 horas e tá ok, tá dentro do esperado. Então, conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, a nossa necessidade de sono ela vai tender a diminuir, tá. Então a gente precisa entender que aí recortando para a infância, que é o Sim. nosso foco, que a criança, principalmente quanto menor, e até o adolescente, muitas vezes eu vejo que as pessoas já olham o adolescente já como adulto e não, ele ainda é um adolescente, né, um ser em desenvolvimento, eles vão precisar de mais sono.
Então, se eu comparar o meu sono de pai e mãe ao do meu filho, tá errado. Então, se ele dormir, eu sempre Sim. falo, se ele dormir junto com você e acordar junto com você, alguma coisa tá errada. Porque a gente, adulto, vai precisar ali de uma média de 8 horas, né? Variando de 7 a 9, mas a criança, muitas vezes, 10, 11, 12 horas. Então, muitas vezes, vai ser uma criança privada de sono se ela seguir a métrica aí dos pais, né? Tenho várias perguntas aqui do popular que eu vou fazendo aos Pode poucos, mas fazer. a primeira pergunta aqui que está me incomodando é assim, ó. No padrão do sono, do que é saudável, fica fácil, eu entendi. Para o adulto, eu estou dormindo, estou acordando cansado, estou acordando como se um caminhão tivesse me atropelado, eu não estou tendo, posso falar que eu não estou tendo um sono saudável. Sim, sim. Mas e na criança? Então, na criança, é um pouco mais complexo, porque a criança, muitas vezes, a depender da idade, ela não vai conseguir verbalizar isso, Sim. né? De forma. Então, a criança não vai falar, papai, tô cansado, ou papai, tô com sono. Às vezes fala quando é maior, Uhum. mas geralmente o pequenininho não. Então, o que a gente vai perceber muitas vezes é alterações comportamentais mesmo, né? A gente vai perceber uma criança mais irritada, uma criança, eu falo muito pro paciente, para ele entender o pavio curto, né? Então, Sim. aquela criança que chora por qualquer coisa já não quer mais, se joga no chão. Então, muitas vezes eu vou ter uma criança aí, a depender da idade, se já tiver na idade escolar, com déficit de atenção, dificuldade atencionais na escola, às vezes não consegue prestar atenção nas matérias e com isso não render e não aprender adequadamente. Então, eu posso ter crianças que têm dificuldade escolar. Então, como neurologista, eu recebo também muita criança que vem como queixa, não estou aprendendo, né? Meu filho Sim. não aprende, tá com dificuldade de concentração. E muitas vezes no popular, né, hoje em dia, com a divulgação aí em massa aí das doenças do neurodesenvolvimento, eles vão falar é um TDAH. Mas não, se eu for ver a rotina dessa criança, se eu for ver o desenvolvimento, como que é o todo do dia, é uma criança privada de sono, às vezes, uma criança que Fantástico. dorme meia-noite, 11 horas e acorda 6 horas da manhã para estar 7 horas na escola. E no mundo que tudo é TDAH, né? É, sim. Então, não é só um déficit de De atenção. atenção que vai te dar um diagnóstico de Sim. TDAH, você precisa entender se não existem outros fatores que te levam a um déficit de atenção. Então, lembrar que a atenção, várias coisas vão permear uma atenção, e um sono de qualidade, ele é essencial para uma atenção adequada no outro dia. Eu preciso fazer uma pergunta, porque a minha mãe vai ficar super feliz com essa pergunta, tá? Pode fazer. Eu tenho certeza que você também já ouviu. A criança, então, menorzinha, maior necessidade de sono. Então, se ela vai para a escolinha, aquela soneca da tarde é importante É para essencial. compor. Isso, é essencial. Quando a gente fala em tempo total de sono, a gente soma tanto o sono da noite com as Soneca. sonecas, tá? Até mais ou menos os 3 anos, né? Lógico que isso pode variar entre 3 a 5 anos, mas mais ou menos até os 3 anos é obrigatório as sonecas. Então, isso é essencial para o desenvolvimento infantil. Até os 3 anos de 3 anos. idade. Então, até os 3 anos, a criança precisa da soneca. E você suprimir isso, ou seja, tirar, e muitas vezes eu recebo paciente assim também, né? Ah, eu vou tirar a soneca para que ele fique mais cansado no final Sim. do dia e durma melhor à noite. Negativo, vai piorar o sono da noite. E vai piorar o comportamento quando chega em casa. Vai piorar o Então, comportamento, vai chegar mais irritado. Eu acho que todo pai já viu isso, quando pulou a soneca sem querer daquele dia, que a criança chegou no final do dia como? Irritado, tasmania, né? Rodando a isso, casa, pulando tudo. isso. E aí atrapalha o início do sono, porque é uma criança já muito cansada. Então, chegar muito cansada para o horário do sono, isso atrapalha esse processo do início do sono que a gente vai conversar mais para frente. Então, é essencial que aos 3 anos a criança tenha, assim, as sonecas. E lógico que isso vai variar, quanto menorzinho mais sonecas, quanto maior menos sonecas, mas é essencial que ela mantenha essa soneca. Então a avó estava correta. Então, quando Tava. a avó fala que a criança tá irritada, tá virada ali, porque não tem a sonequinha da tarde, é verdade. Sim. E aí lembrar que entre 3 e 5 anos tem criança que podem já começar a suprimir, não precisar Sim, mais, mas tem criança que ainda precisa. Então, entender a necessidade do seu filho, né, e da sua filha de forma individual é essencial. Porque eu vou ter pacientes que com 3 anos já suprimiu e tá tudo bem, fica bem, mas eu tenho pacientes que vai precisar até os 5 anos. Por exemplo, meu filho mesmo, ele completou 3 aninhos agora. A escola tentou tirar, porque de forma geral na escola eles geralmente tiram a partir dos sim. 3, só que não deu certo. Então a gente precisou retornar, porque ele ainda estava com uma necessidade mesmo que pequena, de 40 minutos, mas ele ainda precisava daqueles 40 minutos de sono.
Nossa, Caroline, tem uma outra pergunta aqui que eu Pode preciso. fazer. Que é interessante, porque eu acho que tenho certeza que os pais que Sim, estão nos ouvindo, né, escutam muita coisa, sim. e essa é uma. Acredito que é algo que é muito falado, e eu preciso saber: é mito? É verdade? Até onde é verdade? Se a criança não dormir, eu vou ter déficit de crescimento? Então, com relação ao crescimento, o que que acontece? No nosso corpo, né, a gente tem um processo circadiano que a gente fala, né, Sim. que seria mais ou menos o nosso relógio biológico, onde ele tem horário para tudo. Tudo que acontece no nosso corpo, ele vai ter horário. Então, horário para a produção de hormônios, por exemplo, dentre eles o GH, que é responsável pelo crescimento, horário de produção de cortisol, horário de produção de melatonina, por exemplo, para avisar que é à noite, que está na hora de dormir. Então, tudo isso tem um processo circadiano, né, esse relógio biológico. A produção do GH, ele acontece no início do sono, principalmente durante o sono profundo, né, que o pessoal fala, que é o sono de ondas lentas, né, o Perfeito. termo técnico. Então, ele vai acontecer principalmente nesse início desse processo de sono de ondas lentas, que ele vem principalmente nas primeiras horas de sono ali, que é a hora que a gente está realmente descansando o nosso cérebro, o nosso corpo, né. Então, se eu tenho uma criança que não chega a descansar o suficiente ou fragmenta esse sono, né, não consegue aprofundar muito o sono por vários motivos, né, seja por vários despertares, por questões comportamentais, seja por questões fisiológicas, tipo com refluxo ou até uma apneia do sono, né, um distúrbio respiratório, eu vou dificultar, né, eu vou não ter esse sono profundo o suficiente, então essa criança ela vai ter uma baixa produção de GH. Né? Ou eu posso até zerar a produção de GH a Fantástico. depender da gravidade do quadro. E aí, com isso, eu tendo menor produção de GH, eu sim posso impactar na estatura final dessa criança. Então, dormir é essencial para a produção de GH e para o crescimento também. Não é sempre que nós estamos à frente de uma especialista de sono. Então, vamos lá. A gente sempre ouve assim: sono, nós temos o sono REM e o sono não REM. Isso. Quais são as fases? Vamos descrever para todo mundo quais são as fases. É só sono REM e não REM? Existe mais alguma, né? E o que realmente é importante? Os dois são importantes? Como que é? Então, vamos lá. Dentro da fisiologia do sono, né? Então, a gente está indo para aspectos mais Uhum, fisiológicos, né? Da fisiologia do sono, a gente divide o sono em dois grandes grupos, vamos dizer assim, dois grandes sonos, né? O sono REM, tá? Que ele é extremamente importante, a gente vai falar, e o sono não REM. Essas são as duas divisões mesmo. Dentro do sono não REM, a gente tem fases de sono. Então, a gente tem o sono de N1, N2 e N3. Então, temos 3 fases dentro do sono não REM. E aí, qual que é a diferença, né? A diferença, basicamente, é, de forma leiga, o aprofundamento do sono. Então, sim. o sono N1, ele é sono de transição. Então, é na hora que a gente está iniciando o processo do sono, né? Então, ele é rápido, bem curtinho. E aí, geralmente, a gente vai para N2 rapidamente, né? Aí, o N2 seria o sono de transição ali para o N3. E o N3 seria o sono de ondas lentas, que é o sono que o pessoal chama de sono profundo, né? Que é onde acontecem principalmente processos de memorização aí durante aí o nosso sono. O sono REM, ele também é importante no processo de memorização também, né, de aprendizado, mas principalmente para a parte emocional. O sono REM, ele é importante. Ainda não sabemos tudo, tá? Porque a medicina do sono, ele é uma ciência nova. Então, muita coisa ainda está sendo descoberta. Hoje sabemos a importância do sono REM nesse processo de modulação da parte emocional, né, onde a gente Sim. sonha principalmente, né, Perfe- embora a gente sonhe também no não REM, é no sono REM que é mais vívido esse sono, que é geralmente o que a gente lembra, mas provavelmente vai ter muito mais função aí que a gente deve descobrir nos próximos anos. E o sono profundo, né, o sono de N3, o não REM, ele é essencial para fazer a faxina do nosso cérebro, né, que é o Sim, que a gente sabe, o descanso, né, sim. então a gente durante o dia, a gente acumula uma molécula que chama adenosina, que ela é irritativa para o nosso cérebro. Então, esse acúmulo de adenosina ao longo do dia, conforme a gente vai gastando energia, vai tornando a gente, vai irritando de certa forma. Então, quando está muito alto, né, a gente está muito cansado, a gente chega a ter irritabilidade, né, por isso. Só que a gente adulto, muitas vezes, a gente consegue lidar com isso. A criança não, né? Ela também ela é parte de alguma das substâncias que são indutoras do sono, não é?
Adenosina. Adenosina, na fase inibitória, não é? Não, aqui, no caso, ela é um produto da quebra da Do molécula de ATP. ATP. Então tudo que gasta energia, tudo que eu gasto Perfeito. ATP, eu produzo adenosina. E aí a adenosina no cérebro, ela vai se acumulando, ela não consegue ser liberada, né, limpada. É durante o sono de ondas lentas que, na verdade, eu tenho um processo de limpeza dessa adenosina. É igual o sistema linfático do nosso corpo, só que se chama sistema linfático, que é do cérebro. E aí o sistema linfático, ele vem e limpa essa adenosina durante o sono lento, né, o sono de ondas lentas, e aí você acorda descansado, sem adenosina. Se você interrompe no meio, né, então eu durmo pouco, eu acordo meio que com a bateria metade só carregada, então eu ainda tô um pouco cansado, eu ainda posso ter um pouco de irritabilidade, entendeu? Fantástico, nossa. Bom, a conversa é maravilhosa, doutora Carolina, é muito, muito, muito legal, mas eu vou voltar aqui para minhas perguntas para a gente não se perder, porque eu sou apaixonado pelo tema. Carol, quais são os principais padrões de sono de um recém-nascido? Então, vamos lá. Durante o primeiro ano de vida do bebê, né, vamos dividir assim principalmente, é onde ele vai começar a produzir a melatonina endógena, né? Então, até mais ou menos ali 9 semanas, tá? A gente sabe que a criança, o bebê, ele não produz melatonina endógena. Então, toda a melatonina, ela vem do seio materno. Então, é através da amamentação que a mãe passa essa melatonina. Então, nessas primeiras semanas, 9 semanas, é muito importante entender que a criança não vai ter um padrão circadiano, né? Ela não vai ter um ritmo biológico ali endógeno ainda dela, que ainda está começando a se formar. E aí, ela não tendo produção de melatonina, muitas vezes é através das amamentações, né? Das mamadas que vem a melatonina, e através do claro e escuro e das rotinas do dia a dia ali, que ela vai se organizar para saber se está na hora de dormir ou acordar. Conforme esse cérebro vai amadurecendo, ali por volta de mais ou menos 12 semanas, então ela começa a produzir melatonina por volta de 9 semanas, mas ainda é muito pouquinho. E aí, com 12 semanas, mais ou menos, ela faz um pico de melatonina às 6 horas da manhã. Então, é mais ou menos nessa idade que a criança dorme um pouco melhor, mas de dia. Então, é aquele final da noite, né? Final da noite que ela dorme melhor. Aí os pacientes sempre falam, no início acorda várias vezes, mas parece que no final pega, engata e dorme melhor. Agora, na hora que tá todo mundo acordando, é a hora que ele dormiu. Porque realmente a produção de melatonina começa a fazer um pico mais diurno, ali, 6 horas da manhã. Então, é onde que dá maior força para esse sistema circadiano. E aí ela começa a depois entrar ali por 18 semanas mais ou menos dentro do padrão que a gente conhece do adulto, né? Entre 7 e 6 horas da manhã, mas ainda uma produção muito pequena. E aí por volta ali, no final, mais ou menos lá para os 6 meses, mais ou menos 7 meses, que aí ela começa a ter uma produção mais parecida com o do adulto, né? Que é noturna, porém ainda com uma excreção muito baixa, de mais ou menos 25% em relação ao adulto. Então, a criança vai começar, por volta dessa idade, a ter um padrão ali de melatonina mais estável, então começar a ter um padrão circadiano, né? Então, ela começa a melhorar o sono noturno, mas ainda, por ser uma baixa produção, ainda ela pode ter alguns despertares, né? Sim. E aí vem a importância de uma rotina adequada, de uma orientação para essa família, até para ela entender que essas mudanças são normais, né? Porque às vezes eu tenho um bebê que começou a dormir melhor, mas ele vai piorar porque é normal nesse processo. E eu entender que o comportamento vai modular tudo isso. Não é só fisiologia, tem isso comportamento que também. É a questão de manter os horários, ter ali os rituais mais consistentes. E aí, por volta de 1 ano, então, a criança começa a dormir melhor, né? Tende a dormir melhor, porque a produção de melatonina já tá um pouco mais robusta. É nessa idade que o sono se consolida, não? Geralmente, ele vai ficar mais próximo ali do adulto, ali por volta dos 2 anos, tá? Mas ele tem uma produção melhor, já faz um processo circadiano, e a criança, a partir dos 7 meses, ela já tem uma maturidade cognitiva, se eu estiver falando de uma criança com desenvolvimento típico, tá? Para aprender a iniciar o sono sozinha. Uma habilidade, que eu falo sempre isso para os pais, porque adormecer não é uma coisa que você nasce sabendo, né? Você não nasce sabendo comer, andar, falar, assim como você não nasce sabendo dormir. Dormir é uma habilidade, a gente chama de auto-ninar, né? Você adormecer sozinho é uma habilidade que eu preciso treinar e eu preciso ensinar para essa criança.
E aí, a partir dos 7 meses, a criança já teria mais ou menos ali a capacidade cognitiva para você ensinar ela isso. Só que muitas vezes as famílias e os pais, eles não são orientados e eles não sabem também Sim, adormecer sozinho. sim, Muita gente sim. tem insônia, eu também tenho essa dificuldade em adultos. E aí, como que eu vou ensinar o meu filho a adormecer sozinho? Então, isso é onde pega. Porque é aí que começam os problemas. Eu, Ou eu, se sustenta, né, os problemas. eu tenho algumas. Tudo que você fala aqui vem as perguntas, né, que eu me deparo aí em redes sociais. Então eu preciso te fazer uma pergunta, porque você falou de melatonina. Pode falar. Existe indicação da melatonina para o bebê, para um recém-nascido? Não existe? O que a gente pode falar Tá. sobre isso? Não existe indicação formal, tá? Para Uhum, uso de melatonina em criança típica, tá. tá? Então, se eu pego uma criança com desenvolvimento adequado, que não tem nenhuma questão neurológica e não tem distúrbios específicos do sono, eu não tenho indicação. Então, igual o pessoal usa para bebê aí, negativa a indicação, porque você lembrar que a melatonina ela é um hormônio. Então, Perfeito. ela não é um suplemento igual é vendido na Perfeito. farmácia. Ela é um hormônio. Assim como a insulina é um hormônio, assim como o GH, assim como a de Sim, tireoide, tudo sim. isso é hormônio. E o ideal seria a gente dosar. Porque a gente não, quando dá insulina, a gente não dosa a glicemia do paciente para ver Perfeito. se está adequado à quantidade que eu estou dando. Então, lembrar que a melatonina ela é um hormônio da noite, né? Então, é um hormônio que ele é liberado durante a noite, onde ele vai sincronizar aquele corpo, aquele indivíduo. Então, ele vai sincronizar o relógio biológico e todas as células e órgãos daquele indivíduo. Então, coração, intestino. Se eu dou melatonina errada ou doses cavalares, principalmente para uma criança, porque as pessoas dão do jeito da cabeça delas, sem orientação médica, muitas vezes. O que muitas vezes acontece? Eu posso não jogar para fora, né? Excretar toda a melatonina à noite. E a melatonina que é tomada, que ela é endógena, a melatonina tomada, diferente da endógena, ela não cessa a produção, a liberação, com o sol aparecendo, né? Uhum. Então, a nossa melatonina, ela vem quando o sol vai embora. Sim. E ela, a partir do momento que o sol aparece, ela vai embora. Então, na mesma hora, cai a produção. Então, zera. Agora, se eu tomo melatonina, não. Ela não vai embora quando o sol Sim. aparecer. Então, se eu tomei uma dose que o meu corpo não conseguiu excretar, durante o dia eu vou ter melatonina. E aí, se eu tenho melatonina num horário que o meu corpo não estava esperando, eu posso influenciar todos meus Perfeito. órgãos, todas as minhas células. E aí, o que pode trazer? Efeitos colaterais. Então, muitas vezes, sonolência, sensação de irritabilidade, principalmente na criança, pode deixar o intestino mais lentificado. Tem criança que pode ter até dificuldade na hora que come, fica empanzinada, assim, com uma sensação gástrica que não está digerindo, né? E a gente já sabe que causa resistência insulínica também. Porque à noite é um horário que a gente não come, Sim. né? Não come. Eu posso falar, então, que antes de dar melatonina para o bebê, né, para o seu filho, seria mais inteligente, então, consultar uma neuropediatra. O ideal seria consultar um especialista em sono e Perfeito. avaliar se o seu filho ele realmente precisa ou Ou não. não. Porque às vezes ele não está precisando e você só está expondo ele aí a outras questões e efeitos colaterais desnecessários. E no final não vai resolver o problema do sono. Acho. Porque se o problema é comportamental, eu Sim. preciso trabalhar o comportamento. Existem fases em que é esperado que o sono piore, com saltos de desenvolvimento ou regressões, né? Como os pais podem reconhecer e lidar com essas fases? Então vamos lá. A primeira coisa é que, assim, os saltos de desenvolvimento é uma discussão dentro da Sim. ciência, né? Como neurologista e neuropediatra, né, da área da ciência, é uma coisa que, assim, não existe evidência robusta para isso. Existe Certo. um artigo de uma pessoa que descreveu, mas, enfim, não foram feitas pesquisas específicas para provar. Então, o que a gente sabe é que a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai passando por processos e aprendizados. Então, mudanças de habilidades, vai ganhando novas habilidades e, com isso, a pessoa vai mudando, né? Então, a gente sabe que conforme a criança vai crescendo e compreendendo melhor os processos, elas vão ganhando cognição. Então, por Perfeito. volta ali dos 2, 3 anos de vida, onde a criança começa a aflorar a cognição e desenvolver melhor o processo de cognição, elas começam a entender o que elas querem. Então, elas entendem vontades, entendem que elas podem falar não, e tem coisa que eu quero e não quero, e se torna mais desafiador para os pais.
em todos os aspectos, inclusive do sono. Então, seja de manhã, na hora de trocar uma roupa para ir para a escola, por exemplo, né? Às vezes ela não quer aquela roupa, ela quer outra, e não tem quem mude a ideia. No sono é a mesma coisa. Então, nessa época, geralmente o sono pode dar uma piorada, porque é a criança tentando evitar o Sim, processo do sono. sim. Então, como eles entendem melhor, eles começam a fugir. Então, não quero dormir, mamãe, porque eu quero ficar brincando, eu quero Qualquer, brincar com o papai, eu quero assistir futebol com o papai, eu quero fazer alguma outra qualquer coisa é coisa. muito mais legal. E geralmente, eles entendendo isso, eles começam a florir. Sim, Então, quero ir no banheiro. Não, agora eu quero água. Não, agora eu quero comer. Não, agora. Então, eles vão usar de tudo para fugir do processo do sono, o que é normal. Porém, vai do comportamento e da parentalidade, de como você lidar com essa fuga, tentativa de fuga, você reforçar ou amenizar esse comportamento. Então, se você, por exemplo, se a criança fala, quero ir no banheiro, aí você vai lá, ela falou 1, 2, 3, aí você na quarta você perdeu a paciência e fala, vai no banheiro. Aí ela volta, agora eu quero beber água, aí você perdeu a paciência e vai. Então ela vai entendendo que ela consegue fugir do sono, sim, porque você abre uma sim. brecha. Então, orientar esses pais com relação à parentalidade nesse processo, né? Entender que aquilo é um processo de fuga e não uma necessidade fisiológica, é importante para eles conseguirem sustentar o não ali na hora de dormir. Não, agora tá na hora, é uma regra. E fazer tudo isso antes do processo do sono, entendeu? Bom, já que você falou de cognição, como que o sono, então, ele pode contribuir para o desenvolvimento neurológico e para a cognição da criança? Essa pergunta é fantástica porque, assim, o sono ele é essencial para todos os processos do desenvolvimento, né? Então, se a gente for pegar uma criança que está nascendo, ela ainda não tem o cérebro totalmente formado. Ela está ali estruturalmente formado, mas ainda não está mielinizado, né? Então, a gente não tem ainda as capinhas ali de mielina, a gente não está amadurecido, né? Vamos dizer assim. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo esse cérebro e isso acontece até a adolescência, tá? Então, esse processo de amadurecimento e ganho de habilidades desse cérebro, que acontece principalmente, assim, de forma fenomenal nos primeiros 2 anos, né, que uma criança nasce sabendo só chorar, mamar e dormir, né, e depois ela começa a andar, falar, comer sozinha, então tudo isso ela vai aprender, são muitas habilidades para aprender. Então, quanto mais habilidades eu vou ensinando para aquela criança, ela vai aprendendo, mais sinapses, conexões esse cérebro vai criando. Então, é um momento de muita formação de rede neuronal, né? Então, é um cérebro lotado de informações durante o dia. Sim, Se eu não durmo, eu não consigo fazer uma faxina nesse cérebro para criar espaço para novas perfe conexões. Então, eu preciso dormir. Pensa assim em um desenho, você vai lá, faxina, sim, isso é importante, isso não é, vai embora, eu vou tirar. Então você vai realmente fazer uma faxina, ver o que realmente é importante, o que não foi importante ele vai ser destruído, e aí com isso vai criar espaço físico mesmo, e até de energética, energia ali para aquele cérebro criar novas conexões. Então, se eu tenho uma criança que durante esse processo de desenvolvimento ela não adormece, é como se o hardware dela estivesse totalmente lotado e não tivesse espaço para formar novas memórias, novas habilidades. sim, E com isso eu posso atrasar o processo de desenvolvimento, entendeu? Então eu sempre falo que o sono, né, durante o desenvolvimento infantil, principalmente para o pediatra, isso é essencial. O sono ele é uma janela de oportunidades, porque se você perceber isso já lá no início, no primeiro ano de vida, você modifica evolutivamente aí essa criança, entendeu? E toda a história de vida dela. muito legal. E aí, como já que você tocou nesse ponto de perceber essas mudanças, essas alterações, quais são esses sinais que pode indicar um padrão de sono que pode estar fora do esperado e merecer uma investigação médica? Certo. Eu acho que assim, é muito importante olhar para a quantidade total de sono, né? Porque assim, embora ela é individual, cada Uhum. criança, cada paciente, ele vai ter a sua necessidade fisiológica. De forma geral, a gente tem uma orientação, né, pela Academia Americana de Sono, da quantidade de necessidade de sono. Então, eu acho que é muito importante você sempre que você está com uma criança avaliando, né, seja no consultório do pediatra ou de outros médicos que acompanham, especialistas que acompanham a criança, você olhar se a quantidade é suficiente. Acho que é um primeiro ponto. Segundo é olhar a qualidade, né? Então, se a criança ela dorme bem ou não, ela acorda toda hora, ela ronca, por exemplo, que pode ser um Uhum. sinal de um distúrbio respiratório do sono, ou é uma criança
acorda descansada no outro dia, ela consegue se desenvolver, ir para a escola, prestar atenção. Então, a gente precisa olhar não para a quantidade, sim, Sim. porque ele é um referencial importante, principalmente na nossa sociedade, onde as pessoas não sabem muito sobre o sono. Então, é com ela que eu consigo, de certa forma, trazer uma orientação. Mas eu também preciso ver se não existem outros sinais e sintomas aí que poderiam estar impactando esse sono. Então, o principal que eu sempre gosto de falar é distúrbio respiratório do sono, porque embora a gente só ouça no adulto, Sim, né, a sim. apneia, na criança também é presente. Não é pequena a quantidade de crianças que podem ter, principalmente por causa da amígdala e da adenoide, né, a famosa carne Perfeito. esponjosa. Então, como é uma idade que cresce bastante a amígdala e a adenoide, e é normal, fisiológico, então é uma idade que você pode ter distúrbios respiratórios por obstrução mesmo, por crescimento aí maior do que o esperado, por exemplo. E aquela agitação? Eu Agitação comportamental dormindo. Ah, meu filho vira, ele dorme também aqui, é. ele acorda com a cabeça para baixo, o pé no lugar da cabeça, a cabeça no lugar do pé. O sono agitado, né, de forma geral, ele também é importante ser avaliado, embora ele pode ser uma consequência só. Então, por exemplo, uma criança que tem apneia, ela vai fragmentar o sono, Uhum. então vai ser um sono de baixa qualidade, e aí com isso ela vai movimentar muito mais. Então, uma criança com apneia é mais fácil de ter um sono Sim. agitado. Mas eu posso ter um sono agitado em outras questões, né? Eu posso ter uma agitação, por exemplo, deficiências de ferro, por exemplo. A gente sabe hoje, é muito bem documentado isso nas pesquisas, que a deficiência de ferro, uma criança com uma ferritina muito baixa, por exemplo, ela pode aumentar aí o sono se tornar mais agitado. E isso pode trazer repercussões, seja até uma síndrome de pernas inquietas, com movimentos de pernas, ou até um sono mesmo agitado, que é o transtorno do sono agitado que a gente fala, né? Porém, o sono agitado ele pode ser fisiológico, vamos dizer assim, até certo ponto, porque a criança tende a se movimentar mais no sono, né? Então, assim, o sono de uma criança não é igual ao de um adulto. Sim, Então, ele traz mais movimento. E muitas vezes, se é uma criança que dorme com os pais, né, junto na mesma cama, se o pai comparar o sono do filho ao sim. dele, vai achar que é um pouco mais movimentado. Então, você precisa entender o quanto movimentado, se é um movimentado para patológico ou se às vezes é um fisiológico ali do Sim. desenvolvimento. Bom, o que quando a gente fala então desses padrões, desse sono agitado, movimentado, o que realmente importa no ambiente de sono? Luz, temperatura, ruído, objetos no berço, o que que a gente precisa, o que realmente nós devemos, nos preocupar? Tá. Eu vou separar mais ou menos para Uhum, o bebê e para a criança maior. Então, para o bebê, a gente tem aí dentro da academia americana de sono e dentro da academia brasileira não, americana também de pediatria, a gente tem recomendações do sono seguro, né? Que é sim. essencial, eu acho que a gente falar. Que isso, enfim, todo mundo tem aí essas informações, o pediatra fala bastante, então é essencial que essa criança ela durma numa superfície diferente da família, né? Então, pensando no recém-nascido principalmente, né? Ele nos primeiros 3 meses, porque muitas vezes, ao adormecer junto com essa família, pelo cansaço, né? Então, os primeiros 3 meses é destruidor, né? Principalmente para a mãe, para o pai, a mãe que amamenta, então, Nossa. acordando ali de 3 em 3 horas. Então, são famílias cansadas pelo próprio processo ali da maternidade, né? Do puerpério. Então, muitas vezes, é muito fácil você acabar adormecendo pesado e, às vezes, encobrir essa criança. Então, você aumenta aí risco Risco. de óbito mesmo dessa criança, de morte súbita Uhum. infantil. Então, o ideal é que sejam superfícies diferentes, não na mesma dos pais. Então, no berço, pode ser, né? No berço, mesmo até berço acoplado, você tem que tomar cuidado para a criança não rolar, né? É uma criança maior, mas então seria superfícies separadas e o ideal é que seja um berço livre, não tenham aí várias travesseiros, você não tenha outras aí objetos que poderiam sufocar essa criança. Hoje a recomendação é que você deite a criança de barriguinha para cima, né, para você Uhum. evitar aí a morte súbita do recém-nascido. E aí o ideal nessa faixa etária é você ter rotina. O mais importante, porque como a criança ainda não tem uma produção endógena de melatonina, como ela tem um padrão de sono que não é ainda circadiano, né, cerca de 24 horas, que Uhum. é do adulto, é um padrão mais polifásico, vários cochilos,
Então, dorme um pouquinho, acorda durante as 24 horas, para ela se sincronizar, começar a se sincronizar com essa família, Sim, o ideal é que tenha rotina. Horário certo para adormecer, horário certo para acordar, mais para adormecer, né? Porque ela acaba que ela acorda no horário dela, que tenha horários de alimentação, de banho, exposição à luminosidade de manhã, por exemplo, e que à noite seja um ambiente ali mais tranquilo, sem muitos ruídos e que seja bem escurinho de preferência, né? Quando a gente vai crescendo, pensando na criança e até no adulto, a rotina também continua sendo essencial, né? Então, embora um pouco menos do que o bebê, porque a pessoa já tem um padrão sim, circadiano, então ela consegue se orientar já nos horários, mas é importante rotina de sono, então horário para dormir de preferência que todos os dias sejam mais ou menos próximos, principalmente quando a gente fala da criança na idade escolar ali, pensando que vai ter que acordar cedo no outro dia, muitas vezes. É importante aí dentro das rotinas do sono, que às vezes até tem um ritual. Não é um ritual super complexo. Seria um ritual mais para você sinalizar para aquele cérebro daquela criança de que tá na hora de desacelerar para adormecer daqui a pouco. Então, eu perfeito. sempre oriento rituais simples, assim, coisas, por exemplo, tomar banho, escovar o dente, colocar o pijama e deitar na cama e ler um livro, por exemplo, ou fazer uma reza, se a família for Sim, religiosa, ou você pode usar a música, por exemplo, quando é menorzinho, às vezes, ou uma massagem, se é que uma criança que menor que às vezes gosta de massagem, por exemplo, os autistas gostam bastante, às vezes, né, uma mas massagem nesse processo, para depois adormecer. E aí, de manhã, quando acordar, ter exposição solar, porque a exposição solar de manhã vai ajudar o seu ritmo biológico a se sincronizar, que já está na hora de acordar, está na hora de ficar mais disposto, e diminuir a produção de sim. melatonina, tá? Zerar, né, no caso. Meio a esses fatores, como que a dieta, a atividade física ao longo do dia pode influenciar na qualidade do sono? É claro que, atividade não, né, a dieta, Sim, criança, tal, e atividade física já por uma idade, né, sim. A atividade física, esporte, né, eu gosto aham, bastante de recomendar, até para bebês, natação, por exemplo, às vezes, ela ajuda a gente a aumentar o nosso gasto energético. gente, Então, a gente aumenta a produção de adenosina, no caso, né? sim, Então, é o fator homeostático do sono que a gente chama na ciência. Então, eu torno aquela pessoa um pouco mais cansada, né? Então, ela chega no final do dia mais cansada, com mais fator, com adenosina, com mais fator homeostático, então é mais fácil para adormecer. Então, isso ajuda a atividade física. O que a gente tem que tomar cuidado? Se essa atividade física for no final do dia. Então, uma atividade física intensa no final do dia pode atrapalhar. Não é todas as pessoas que uhum, atrapalham, mas principalmente criança tende a atrapalhar bastante. Porque na atividade física a gente fica mais alerta, a gente fica acordado, né? É a hora que a gente tá ali disposto. E aí, até a gente desacelerar desse processo, né? Quem faz aí, eu corro, e quando eu corro à noite, às vezes eu demoro 1 hora e meia para é, desacelerar da corrida. Então, você demora um tempo. Não é assim, parei a atividade física, vou deitar e vou dormir. Não. Então, às vezes, se for muito próximo do início do sono, você pode ali piorar, né? E sim. acabar indo dormir um pouco mais tarde. E isso, a depender do horário que você tem que acordar no outro dia, te trazer um problema, né? Aí, com relação à alimentação, a gente sabe que principalmente alimentos muito pesados, gordurosos, ou com uma digestibilidade muito aumentada no final do dia pode atrapalhar. Porque aí, lembra, você tá tentando dormir, mas Você tá fazendo você tá digestão. fazendo digestão, tá lá seu sistema digestivo funcionando e apitando, avisando pra você. Então, comidas muito pesadas no final do dia também pode atrapalhar também. E lógico que uma alimentação saudável ao longo do dia te traz aí vitaminas suficientes, proteínas, que vai ser necessário para o seu desenvolvimento de forma global. E isso com certeza vai impactar no sono. Então, se você não come adequadamente, se você tem aí alguns déficits, isso pode impactar naquele corpo de forma geral e aí às vezes o sono também atrapalhar de certa forma, né. Saindo um pouquinho da pediatria, mas eu acho que acaba refletindo na criança, quando a gente fala de higiene do sono. O que que a gente pode falar? Principalmente assim, a família que ainda não tem uma criança, mas está se Se preparando preparando. para, né, ano que vem a gente quer, nós vamos engravidar e vai vir um bebê. Tá. E aí essa família não se preocupa muito com isso. O que que a gente poderia falar? Então vamos lá, eu falo que sempre que você tá tentando se organizar para começar ser pai, mãe, né, para começar ali uma paternidade, uma maternidade,
primeira coisa essencial é você entender que o seu filho é um reflexo de vocês, né, da família. Então, você primeiro se organizar, até para Sim, você exigir a organização da criança, é essencial. Então, não adianta você querer que o seu filho coma saudável se você sim. come errado na frente dele todos os dias, né? Então, já começa por aí. Então, uma das coisas que eu sempre até batia no martelo com meu marido era, a partir do momento que a gente decidir vai ter uma criança em casa, a gente precisa mudar a nossa vida. Então, Sim, seja na alimentação, seja no sono, seja em todos os outros aspectos comportamentais. Então, pensando no sono, é importante que essa família tenha também uma rotina, né? Então, se eu quero que meu filho durma cedo e a casa inteira dorme tarde e é uma bagunça, barulho, como que você vai fazer com que essa criança durma cedo? Então, é importante a família já entrar num processo de rotina sim. também. Então, ter horários para dormir, então é essencial. Ter ali a partir ali do horário que lá fora já começa a ficar escuro, né? Lá, geralmente a partir das 7, 8 horas no Brasil, você já começar a diminuir a luminosidade da casa, né? A exposição a telas, reduzir, né? Não ser muito próximo do horário do sono, né? O ideal é ali que 40 minutos, uma hora antes você desligue essa exposição a telas, né? É ideal que você tenha uma alimentação mais leve no final do dia e tenha a rotina, né? Tenha o meu horário. E uma coisa que atrapalha muito isso, se a gente for ver, principalmente o adulto, mas a gente tá pegando Uhum. muito agora a adolescência, né? Falando um pouco da adolescência, é a exposição ao celular, né? De certa forma, ou ao computador, ou até o Perfeito. smartphone, o celular, porque tô ali conversando com meu amiguinho e fico horas, mas o adulto faz isso também. Então, como você quer que seu adolescente Sim. durma cedo e desligue o celular, Lá se você leva o celular pra cama pra também. cama também? Então, eu acho que isso também na modernidade hoje vem entrando também nessa orientação que a gente faz. Caroline, quais são os principais mitos sobre o sono infantil, né, que você encontra na sua prática clínica? Eita, essa é difícil, hein? Vamos lá. Assim, vai depender muito de quem é aquela família, né? Sim, Da onde vem, culturalmente, da onde que eles estão tirando, mas o que eu vejo muito é, primeira coisa, achar que a criança dorme igual adulto. Acho que isso a gente precisa, acho que foi bem claro aqui ao sim, longo sim. da conversa, que são tempos totais de sono diferente, né? Quantidade de sono diferente, até a arquitetura do sono diferente, né? Então, a arquitetura do sono de uma criança é diferente do adulto. Então, compreender essas diferenças, ela é essencial, tá? Para você ver. Um outro mito, deixa eu ver, achar que basta deitar na cama que a gente Vai adormece. dormir. Não, então lembrar que o processo de adormecer, ele é um processo ativo, né? Muitas vezes, ele não é passivo, o sono vem e você, pum, dormir. Não. E muitos adultos chegam com essa ideia, né? Eu quero um remédio para deitar e É, dormir. é. Não, o sono ele é um processo aí ativo, onde eu preciso me desligar do mundo externo e entrar no introspectivo. Então eu preciso aceitar e ter até uma certa confiança naquele Sim, ambiente que eu sim. tô, naquele lugar, de que o cansaço vai me invadir, vai dominar e eu vou conseguir adormecer. Então, às vezes, também é o que eu falo bastante, ter um lugar seguro é essencial, né? Então, às vezes, uma criança que não tem uma casa ou sofre vamos dizer assim, alguma violência dentro da casa, isso pode trazer problemas, inclusive, no sono, porque torna o ambiente não seguro. E se não é seguro, você vai dormir? Sim, não tem como. Ninguém dorme num Ninguém ambiente, dorme, numa cama jamais. que não é sua, num lugar que você não sabe se vai aparecer alguém para te Isso, roubar. né. Então, ter esse ambiente seguro, ele é essencial para eu conseguir relaxar e entrar Sim. no sono, né. Doutora Caroline, o quanto, mamãe, ali, o estresse gestacional impacta, nesse comportamento do sono de um recém-nascido? Existe algo que mostra que impacta, não? Normalmente, gestantes que são mais tranquilas, conseguem dormir melhor durante o período, sabe, durante um período maior, mamães que sofrem mais de insônia, isso pode impactar mais, nesse comportamento do sono da criança ou não? Sim, assim, todo o comportamento de um pai e de uma mãe, né, ali das pessoas que cuidam daquela criança, eles vão impactar naquela criança, seja no desenvolvimento, né, se a gente for Uhum. pensar comportamento de quanto no sono, tá? Então lembrar que o sono ele não é só fisiologia, ele é comportamento também. Sim. Então por isso que impacta. Então, se eu pensar, por exemplo, se eu tenho uma mãe ali, com uma parentalidade muitas vezes muito reativa àquela criança, então qualquer coisa, criança chorou, eu saio correndo e pego. A criança caiu, começou a andar, caiu,
não pode andar porque não sei o quê. Então, isso, indiretamente, ele vai impactar. Porque se eu sei, como criança, lógico que não de uma Sim. forma consciente, que qualquer coisinha o meu pai vem, eu tendo a ser mais reativo, né? Então, eu vou chorar mais, eu tendo a ter, às vezes, dar mais dificuldade nesse processo. Porque eu sei que é uma mãe que vai estar o tempo todo. Às vezes, a criança só rolou na cama, virou, abriu um pouquinho o olho, deu um... Mas se não veio ninguém, ela vai voltar a adormecer. Sim. Mas se eu for reativo e não chega nem dar o tempo da criança se Sim. organizar, muitas vezes se torna uma criança até dependente emocionalmente, né? Então, é uma criança que todo momento tem alguém ali mediando para ela e ela vai ter, de certa forma, dificuldade de se autorregular sozinho. Então, isso sim impacta. Então, quanto mais reativo, às vezes mais você pode estar inibindo ali a autoconfiança daquela criança para ela seguir naquele processo de desenvolvimento. Mas sim, processos de ansiedade também de uma gestante pode impactar. Isso, exatamente, é isso daí. Na vida intrauterina ainda, fatores que impactam na mamãe, essa criança ainda na vida intrauterina, existem fatores nesse momento que podem influenciar? Então, isso ainda é um terreno ainda de pouco estudo, tá? Dentro da área de medicina do sono, é uma área muito rica. Existem coisas que vão sinalizar que talvez tenha. Então, assim, uma das coisas que a gente sabe é que a melatonina ela passa pela barreira Sim. hematocefálica. Então, a mãe ter um ritmo biológico adequado, isso provavelmente, lógico que a gente não tem essa resposta ainda total, vai influenciar nesse bebê. Poderia ajudar, vamos Então, dizer assim. por exemplo, uma mãe que não dorme bem, lógico que a gente tem as mudanças Sim, normais sim. da gestação que vão influenciar no sono. E vai até preparar essa mãe pro início do puerpério. Mas, por exemplo, uma mãe que dá plantão noturno, que não dorme a noite toda, que vira várias noites e com isso inibe a sua produção endógena de melatonina, ela pode sim estar influenciando esse bebê que também está ali na barriga. Então, embora a gente não saiba ainda na ciência o que isso impacta, Sim, existe sim, até sim. uma linha de pesquisa que vem querendo ser desenvolvida exatamente para avaliar isso, mas talvez a gente possa sim estar trazendo aí uma piora do desenvolvimento dessa criança ou impactando no desenvolvimento dessa criança no futuro, entendeu? Fantástico. Que papo gostoso. Foi muito bom te ouvir. Muito bom mesmo. Carol, passa para nós 3 dicas práticas para as mamães, para as famílias que estão nos vendo, estão nos ouvindo. 3 dicas práticas que você pode nos deixar para os cuidadores, para os pais, né, ajudarem os seus filhos a dormirem melhor. Então vamos lá, pessoal. Acho que assim, a primeira coisa é olhem para o sono do seu filho, né? Não negligencie, porque isso é uma janela de oportunidade ali dentro do desenvolvimento infantil. Então, olhem, avaliem se a quantidade de sono está sendo suficiente. Lógico que existem métricas universais, mas o ideal é você olhar de forma individual para o seu filho. Se ele dorme e acorda ali quando ele pode dormir o tempo que ele quiser, se a quantidade é suficiente no resto dos dias, né? Principalmente nos dias de aula. Então, olhem para a qualidade e se isso realmente está a quantidade suficiente. Então, isso é uma coisa essencial, porque se não tiver, procure ajuda, conversa com o pediatra, conversa aí com os médicos que acompanham vocês para vocês estarem tentando melhorar isso. E aí, pensando dentro da qualidade do sono, como melhorar, uma coisa que é essencial é rotina. Então, criança precisa de rotina, não tem jeito. Criança precisa de horário para dormir e vocês precisam entender que vai ser chato, ser pai é chato, eu falo. A gente lida com desconforto o tempo todo, então a gente vai precisar pôr limites, né? Então, existe tal horário, ó, em casa não tem jeito. Tal horário é o horário de dormir. E você vai precisar pôr isso e criar essa rotina e com toda a família, para que não seja você falando isso, mas vem o pai e tira, ou a avó e tira, e outra pessoa tira. Então, dentro do desenvolvimento ali dos dias habituais, precisa ter um horário para deitar e adormecer. Cria uma rotina que para vocês funcione. Não adianta ler no TikTok, no Instagram, a rotina da famosa ou da blogueira, porque o que às vezes funciona para ela não funciona para vocês. Então, assim, não adianta. Tem que ser uma rotina que para a família funcione. Eu sempre falo isso. E seja funcional. Então, você vai viajar, você vai para casa da vovó, você vai pro final de semana, você consiga fazer aquela rotina. Não adianta ser uma rotina também que te atrapalhe e que na hora que você vai viajar, você não consegue fazer aquilo fora de casa. Então, uma rotina simples, curta, de 30 minutos ali, que vai te orientar e vai mostrar pro cérebro daquela criança que
tá na hora, não tem jeito, não tem mais discussão, tá? Agora a gente vai pro sono. E o que eu sempre falo, dê atenção, né? Sim. Estejam presentes efetivamente com a criança, porque muitas vezes os pais estão aí na correria do dia, e eu me incluí nisso, trabalhando, e aí chega à noite, já tá na hora de ir pro sono, e aí é naquela hora que a criança quer o quê? Conversar. Quer a atenção, quer encher o potinho de Sim. atenção daquela criança. Então ele não vai dormir se você não deu atenção antes, ele vai querer conversar, brincar, fazer outras coisas. Então o ideal, eu falo, encha o pote de atenção do seu filho, esteja presente, aí você vai pra rotina do sono, porque senão isso vai atrapalhar e vai ser um problema. E não é déficit de atenção, é hiperatividade, é só ele querendo atenção, né? Você tem que entender isso, que existem outras coisas que levam a déficit de atenção, não é só o TDAH. Doutora Caroline, muito obrigado pela sua presença, uma honra imensa. E eu tenho certeza que o pessoal está querendo assim, ó. Como eu acho a doutora Caroline? Então, eu tenho o meu Instagram lá, que lá tem meus contatos, seja e-mail, telefone, chama doutora Caroline Borginho. É só seguir lá, que aí vocês vão ter todas as informações. Clínica? Eu fico na Criare, em São Paulo, na Vila Madalena. Então, lá também vai ter o endereço, é só estar entrando em contato que a secretária orienta vocês. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Doutora, parabéns pelo trabalho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra imensa tê-la conosco aqui na Almara. Obrigada pela oportunidade.